O Imperador, melhor jogador da Copa América com o Brasil, e 4 escudetos com a Inter de Milão, e 7 milhões de euros por ano. E esse mesmo homem, hoje, bêbado na rua jogado, denunciado pela própria mulher por ameaças, vivendo na favela onde nasceu, com o pai enterrado por uma bala perdida. Hoje você vai saber a oscura verdade do que aconteceu com o Imperador, e por que um homem que ganhou 7 milhões de euros por ano hoje não tem nenhum euro. Ainda mais escuro, o que fizeram com uma bala perdida ao pai Almir na Vila Cruzeiro e as 3 palavras que Adriano escutou pelo telefone dentro do ônibus da Inter, rumo a Bari 12 anos depois. Ainda pior, o que fez no Réveillon de 2007 em Milão, e as 7 palavras que Javier Zanetti confessou 20 anos depois. E o mais escuro, as 8 palavras que Adriano escreveu na própria autobiografia sobre a mulher com quem esteve casado apenas 24 dias. Hoje você vai saber quem é de verdade Adriano Leite Ribeiro, o homem que tinha tudo e perdeu o único homem que amava de verdade. Mas antes das 3 palavras que Adriano escutou pelo telefone naquela manhã do dia 3 de agosto do ano de 2004 dentro do ônibus da Inter de Milão, antes da garrafa inteira de vodka que o jogador mais caro da Itália bebeu sozinho no apartamento do centro de Milão, antes do casamento de 24 dias com a menina da Rocinha, tem uma coisa que você precisa entender. Porque o homem que hoje vive bêbado jogado nas ruas do Rio de Janeiro, com a carreira destruída e com uma denúncia por ameaças em cima, começou sendo um menino moreno, grandão, com os pés descalços e um calção curto, correndo atrás de uma bola gasta no campinho de terra do complexo de favelas mais perigoso da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Um menino que a família inteira chamava por um apelido. Não era o nome de Imperador, nem de L'Imperatore, nem sequer o nome de Adriano. A família inteira da Vila Cruzeiro chamava ele carinhosamente de Pipoca. 17 de fevereiro do ano de 1982. Vila Cruzeiro, Complexo do Alemão, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, República Federativa do Brasil. Um pequeno posto de saúde comunitário recebeu às 9h14 da manhã um bebê moreno, grandão para a idade, com as mãos grossas e as pernas compridas. O primeiro filho homem de Dona Rosilda Leite Ribeiro, 31 anos, empregada doméstica em casas da zona sul do Rio, e de seu Almir Leite Ribeiro, 34 anos, operário da construção civil, jogador amador de futebol nos domingos e homem respeitado no bairro por uma única coisa. Almir dedicava as tardes de sábado e as manhãs de domingo, sem cobrar um centavo, para treinar futebol para os meninos do morro para que não caíssem no tráfico de drogas. A família morava numa casa de 1 andar e meio da rua Itararé, ladeira em direção ao Complexo da Penha, dentro do próprio coração da Vila Cruzeiro. 4 quartos, um banheiro interno com azulejos brancos quebrados na parte de baixo, uma cozinha com fogão a gás de 2 bocas e uma rua de terra vermelha onde de tarde os meninos do morro jogavam futebol com bolas de plástico que compravam no mercado da esquina ou com bolas de pano quando não tinha dinheiro para o plástico. Almir cozinhava nos domingos de tarde uma feijoada completa que a vizinhança inteira vinha comer no quintal dos fundos da casa da Itararé. Rosilda vendia na rua, de segunda a sexta, canjica doce, pé de moleque e cocada de forno preparadas por ela mesma na cozinha da casa. O dinheiro mal dava para alimentar os 4 filhos que a família Leite Ribeiro ia ter ao longo dos 10 anos seguintes. O recém-nascido foi batizado de Adriano Leite Ribeiro, e aos 6 meses de vida, quando o bebê já mastigava pipocas da tia Rosângela, que trazia todas as noites um pacote grande de pipoca doce do carrinho da esquina da Rua da Penha, a família inteira começou a chamar ele por um só nome. O bebê engolia as pipocas da tia Rosângela com as mãos e com a boca aberta, sem mastigar, sem respirar, sem parar de rir, enquanto as pipocas caíam pela mesa da sala de jantar. Rosângela começou a chamar ele de Pipoca carinhosamente, e de Rosângela passou para Rosilda, e aí o apelido passou de Rosilda para Almir, e de Almir para os vizinhos da Itararé. Aos 5 anos completos, quando Adriano Leite Ribeiro entrou no primeiro ano da Escola Municipal Rocha Miranda da Vila Cruzeiro, o bairro inteiro chamava ele, entre risadas e carinho, de Pipoca. Aos 9 anos completos, o menino Adriano Leite Ribeiro já tinha chutado tantas portas da casa da Rua Itararé com o poderoso pé esquerdo que Dona Rosilda tomou uma decisão que ia mudar a vida inteira da família. E, sobretudo, ia esconder, durante 5 meses completos, uma mentira dolorosa do marido Almir,
Rosilda Leite Ribeiro tinha 40 anos completos quando decidiu levar o filho mais velho para a escolinha de futebol do Clube de Regatas do Flamengo do bairro do Grajaú, a 35 minutos da Vila Cruzeiro, no ônibus urbano da linha 485. Corria o ano de 1991. Adriano tinha 9 anos completos, 1,58 m de altura, 62 kg de peso e um pé esquerdo que quebrava porta de madeira na casa da Itararé toda vez que o menino treinava chutes contra a parede do quintal dos fundos. O problema tinha duas caras. A primeira cara era o dinheiro. A inscrição mensal na escolinha do Flamengo do Grajaú custava naqueles anos R$ 50 por criança. E a família Leite Ribeiro mal juntava, somando o salário de pedreiro do Almir e as vendas de canjica e pé de moleque da Rosilda, R$ 220 por mês para alimentar os 4 filhos. A segunda cara era orgulho. Almir Leite Ribeiro se recusava a aceitar qualquer tipo de ajuda financeira. Quando Rosilda falou pela primeira vez da escolinha do Flamengo, Almir respondeu que a família não tinha dinheiro e que não ia pedir esmola para ninguém. E aí, Rosilda tomou a decisão. Conversou com a tia Rosângela, a mesma tia que anos antes tinha dado ao menino o apelido de Pipoca, e pediu R$ 50 emprestados por mês durante os primeiros 6 meses de escolinha. Rosângela aceitou, e Rosilda inventou uma história. Falou pro Almir que o clube estava dando bolsas de graça para os meninos do morro, que o Adriano não ia pagar 1 centavo, que era um programa social do Flamengo. Almir desconfiou, mas não falou nada. Durante 5 meses completos, Dona Rosilda Leite Ribeiro pagou em segredo a inscrição do filho mais velho no Grajaú Country Club, filial do Clube de Regatas do Flamengo, com dinheiro emprestado da própria irmã do marido. O próprio Adriano confessaria décadas depois numa carta aberta publicada no site oficial da Inter de Milão durante o ano de 2019. Palavra por palavra, segundo a versão em português do texto original em italiano. Mesmo que tivéssemos de pagar e o meu pai soubesse que não tínhamos dinheiro para isso, a minha mãe Rosilda não me negou esse sonho. Falou pro meu pai que a minha tia podia ajudar a pagar. Foi uma mentira por uma boa razão. E ela começou um trabalho extra vendendo doces na rua. Um trabalho extra vendendo doces na rua. Essa foi a primeira decisão que tornou possível a carreira profissional do menino da Vila Cruzeiro. E essa decisão, segundo a própria confissão de Adriano, foi tomada por uma mulher analfabeta funcional da periferia norte do Rio de Janeiro que nunca terminou a escola primária. 1 ano depois da primeira inscrição do menino Adriano na escolinha do Flamengo do Grajaú, aconteceu na rua Itararé da Vila Cruzeiro um episódio que nenhum dos 4 membros da família Leite Ribeiro ia esquecer o resto da vida. Um episódio que mudou para sempre o jeito com que Almir Leite Ribeiro caminhava, respirava e dormia, e que 12 anos depois ia matar ele. Uma tarde qualquer do ano de 1992, entre as 4 e as 4h30 da tarde, na rua Itararé da Vila Cruzeiro, o silêncio pesado do calor carioca de fevereiro foi quebrado pelo som seco de uma série de tiros. Adriano Leite Ribeiro tinha 10 anos completos. Estava jogando futebol com 6 meninos a mais da vizinhança, descalço, de calção azul curto, no campinho de terra da esquina de Itararé com a Rua da Penha. E o pai, Almir Leite Ribeiro, que tinha acabado de terminar o turno do sábado, numa obra de alvenaria do bairro de Ramos, caminhava justo pela calçada da Rua Itararé, rumo à casa, com as chaves da casa na mão esquerda. Os tiros vinham da parte de cima do morro. Uma operação policial do BOPE, ou uma guerra entre facções rivais do tráfico, ou simplesmente um confronto qualquer daqueles que se repetiam 2 ou 3 vezes por semana na Vila Cruzeiro dos anos 90. Ninguém da família Leite Ribeiro soube jamais quem tinha atirado. Nem o próprio Almir soube, nem tampouco a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e nem tampouco a investigação do Ministério Público Brasileiro, aberta 20 anos mais tarde. O que ficou documentado foi uma coisa: uma bala perdida desceu do morro, atravessou o ar quente daquela tarde de fevereiro e cravou exatamente no lado esquerdo da cabeça de Almir Leite Ribeiro, na parte posterior do crânio, 2 centímetros acima do osso occipital. Almir caiu na calçada. Adriano viu ele cair do campinho de terra da esquina. Os 6 meninos do futebol descalço se dispersaram gritando. Rosilda saiu correndo de dentro da casa da Itararé descalça e de avental. E 15 minutos depois, Almir Leite Ribeiro entrava no Hospital Getúlio Vargas da Avenida Brasil em estado de coma, com uma bala calibre 9 mm cravada dentro do cérebro. O neurocirurgião de plantão naquela noite, o Dr. Jorge Mendes de Almeida, decidiu não operar.
A bala estava numa zona profunda demais do cérebro. Qualquer tentativa de tirar ela ia matar o paciente. A decisão médica foi uma só: deixar a bala dentro do crânio e esperar. Almir Leite Ribeiro sobreviveu. Saiu do coma 2 dias depois. Voltou caminhando com os próprios pés ao Hospital Getúlio Vargas nas revisões mensais durante os 12 anos seguintes. Desde aquela tarde do ano de 1992 até o dia 3 de agosto do ano de 2004, conviveu com essa bala calibre 9mm alojada dentro do cérebro. 12 anos completos. 4.380 dias. Com dores de cabeça 3 vezes por semana. Com remédios anticonvulsivos que muitas vezes esquecia de tomar. Com Rosilda cuidando dele, controlando os remédios, medindo a pressão arterial toda a tarde antes de dormir. O próprio Adriano confessaria décadas depois, na mesma carta aberta publicada no site oficial da Inter de Milão. Palavra por palavra. Tinha 10 anos e, numa tarde aparentemente normal, de repente ouvi o barulho das balas assobiando na rua. Uma delas ficou alojada na cabeça do meu pai, Almir, atingido por acaso, por acidente. Enquanto Almir convivia com a bala na cabeça e Rosilda vendia canjica na rua para pagar os remédios e a inscrição da escolinha de futebol, o menino Adriano Leite Ribeiro subia degrau a degrau as categorias de base do Clube de Regatas do Flamengo do Grajaú. Aos 17 anos completos, no ano de 1999, um olheiro italiano de 29 anos, contratado por uma empresa de agentes de futebol da cidade de Turim, desembarcou pela primeira vez no Aeroporto Internacional do Galeão com um só objetivo: ver jogar o menino da Vila Cruzeiro. O nome do olheiro italiano era Piero Ausilio, 29 anos completos, diretor de captação juvenil do Futebol Clube Internazionale Milano. Ausilio chegou ao Rio de Janeiro no dia 12 de outubro do ano de 1999. Ficou 4 dias observando treinos das categorias juvenis do Flamengo no Ninho do Urubu. No 4º dia, no restaurante interno do centro de treinamento, tirou do bolso um caderninho de capa azul e escreveu 7 palavras em italiano. As 7 palavras, segundo revelou o próprio Ausilio, numa entrevista concedida ao programa Sport TV News do canal Sport TV Brasileiro, no dia 13 de maio do ano de 2018, falavam literalmente o seguinte: tradução do italiano para o português. É o melhor centroavante brasileiro desde o Ronaldo. É o melhor centroavante brasileiro desde o Ronaldo. Essa frase, escrita a lápis preto num caderninho de capa azul, num restaurante do Ninho do Urubu, na tarde do dia 15 de outubro do ano de 1999, foi o motivo pelo qual, 22 meses depois, exatamente no dia 18 de agosto do ano de 2001, o Futebol Clube Internazionale Milano e o Parma Futebol Clube da Série A italiana pagaram em conjunto 15 milhões de dólares ao Clube de Regatas do Flamengo pela metade dos direitos federativos do centroavante Adriano Leite Ribeiro, 19 anos completos, 1,89 m de altura, 87 kg de peso, e um pé esquerdo que na Europa inteira ia valer, em só 4 anos, 100 vezes mais que o preço pago por Piero Ausilio naquela tarde de agosto no Ninho do Urubu. Adriano se despediu da Vila Cruzeiro no dia 26 de agosto do ano de 2001. Rosilda chorava no saguão de embarque do Aeroporto Internacional do Galeão. Almir, com a bala ainda alojada dentro do cérebro, com a pressão arterial estável depois de 9 anos de tratamento, com as mãos tremendo de emoção, entregou ao filho mais velho uma medalha pequena da Nossa Senhora de Aparecida que carregava pendurada no pescoço desde o ano de 1973. A medalha, segundo contaria décadas depois o próprio Adriano, era o único objeto que Almir considerava seu de verdade. Adriano aceitou e pendurou no pescoço. E prometeu a Rosilda uma coisa, em voz baixa, antes de subir no avião da companhia Alitalia, com destino ao Aeroporto Internacional de Malpensa. Palavra por palavra, segundo a reconstituição da Rosilda, transcrita na autobiografia de Adriano, publicada no ano de 2024. Volto no próximo dezembro, mãe, e não volto de mãos vazias. Não voltou de mãos vazias. Voltou, em dezembro do ano de 2001, com um cheque de 28 mil dólares no bolso interno do paletó, o primeiro cheque profissional da vida dele, para comprar para Rosilda uma casa nova, mais segura, mais longe do morro. E nos 3 anos seguintes, entre o ano de 2001 e o ano de 2004, o menino da Vila Cruzeiro ia se tornar, em 2 cidades italianas diferentes,
no jogador mais admirado do futebol europeu e no jogador mais amado pelo presidente da Inter de Milão, o empresário milanês Massimo Moratti, e no irmão mais novo não biológico do capitão do time, o zagueiro argentino Javier Adelmar Zanetti. Entre agosto do ano de 2001 e julho do ano de 2004, Adriano Leite Ribeiro jogou primeiro 6 meses na Inter, depois 2 temporadas emprestado ao Parma Futebol Clube e em julho do ano de 2004 voltou à Inter em caráter definitivo. No Parma, na temporada de 2003 a 2004, Adriano marcou 23 gols em 37 partidas oficiais. A atuação de Parma chamou a atenção da Comissão Técnica da Confederação Brasileira de Futebol. Em julho do ano de 2004, o técnico Carlos Alberto Parreira convocou Adriano para disputar a Copa América, organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol na República do Peru. A seleção brasileira ia sem o atacante titular Ronaldo Luiz Nazário de Lima, lesionado no joelho direito, e sem o atacante Rivaldo Vitor Borba Ferreira, não convocado por decisão técnica. Adriano recebeu a camisa número 9 e a responsabilidade de liderar o ataque brasileiro durante todo o torneio. Adriano cumpriu, marcou 7 gols em 6 partidas, foi eleito o melhor jogador do torneio, recebeu a chuteira de ouro como artilheiro. Na final do dia 25 de julho do ano de 2004, disputada no Estádio Nacional de Lima, diante de mais de 45 mil torcedores oficiais, Adriano marcou os 2 gols brasileiros contra a seleção argentina, empate 2-2 no tempo regulamentar, definição por pênaltis. O Brasil ganhou 4-2. Adriano levantou a taça do torneio com a camisa amarela, número 9, manchada de suor, e um sorriso que a seleção brasileira não via desde o pentacampeonato do ano de 2002. Essa mesma noite, no hotel de concentração da delegação no bairro limenho de Miraflores, Adriano ligou para Vila Cruzeiro. Do outro lado, atendeu Almir e falou para o filho, com a voz trêmula, as 5 palavras exatas que o próprio Adriano transcreveria décadas depois na sua autobiografia publicada no ano de 2024. Tenho orgulho de você, filho. 9 dias depois daquela ligação telefônica do hotel de Miraflores para Vila Cruzeiro, na manhã do dia 3 de agosto do ano de 2004, às 11h27 da manhã, o ônibus oficial do Futebol Clube Internazionale Milano estava estacionado no pátio interno do Centro de Treinamento Angelo Moratti de Appiano Gentili, 30 quilômetros a noroeste de Milão. O elenco completo da Inter tinha terminado o café da manhã coletivo no refeitório do centro de treinamento e estava subindo no ônibus. O time viajava para a cidade de Bari, capital da região de Puglia, para disputar o primeiro amistoso da pré-temporada de 2004 a 2005. Adriano subiu no ônibus na poltrona 19. Do lado dele, na poltrona 20, sentou o capitão do time, o zagueiro argentino Javier Adelmar Zanetti. Às 11h47 da manhã, quando o ônibus já saía pelo portão principal de Appiano Gentili, rumo à Autoestrada 9, o celular Nokia, modelo antigo, de Adriano Leite Ribeiro, começou a tocar. Do outro lado da linha telefônica estava a tia Rosângela, a mesma tia que aos 6 meses de vida do bebê tinha dado o apelido carinhoso de Pipoca. A mesma tia que aos 9 anos tinha emprestado R$50 por mês durante 6 meses para pagar a inscrição da escolinha do Flamengo. A mesma tia que 24 horas antes tinha cozinhado com a Rosilda uma feijoada completa para celebrar o título da Copa América e esperar a volta do sobrinho Adriano ao apartamento novo do bairro de Bangu que o jogador tinha comprado para a família no mês anterior com o primeiro cheque da temporada da Inter. Rosângela, do outro lado da linha, mal conseguiu falar. Adriano ouviu pelo fone do Nokia 3 palavras. 3 palavras faladas em português brasileiro, com um sotaque carioca, com a voz cortada pelo choro contido. Palavra por palavra, segundo a reconstituição publicada pelo próprio Adriano na carta aberta do site oficial da Inter de Milão do ano de 2019. Papai está morto. Papai está morto. Almir Leite Ribeiro tinha sofrido um infarto agudo do miocárdio às 7h43 da manhã do dia 3 de agosto do ano de 2004, dentro do banheiro do apartamento novo do bairro de Bangu, enquanto se barbeava diante do espelho, com um barbeador elétrico, marca Philly Shave, que Adriano tinha dado de presente para ele, na despedida do Aeroporto Internacional do Galeão, 3 anos antes. Almir tinha 44 anos completos. A bala calibre 9mm seguia alojada dentro do cérebro. 12 anos exatos com a bala na cabeça. E a causa oficial da morte
Segundo o laudo do Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto do Estado do Rio de Janeiro, datado do dia 4 de agosto do ano de 2004, foi uma única linha, escrita à máquina de escrever elétrica, na parte inferior da primeira folha do laudo. Palavra por palavra. Infarto agudo do miocárdio como consequência de arritmia cardíaca crônica derivada de lesão encefálica antiga por projétil de arma de fogo. 12 anos. 4.380 dias. Com a bala calibre 9 mm alojada dentro do cérebro. Esse foi o tempo exato que essa bala perdida disparada por um desconhecido, numa tarde qualquer do ano de 1992, na rua Itararé da Vila Cruzeiro, levou para matar Almir Leite Ribeiro. Adriano, dentro do ônibus da Inter de Milão, escutou as 3 palavras da tia Rosângela e desligou a ligação sem falar uma palavra de resposta. O capitão Javier Adelmar Zanetti, sentado na poltrona 20 do lado dele, viu o que aconteceu e confessaria 20 anos depois, numa entrevista concedida ao portal brasileiro Imortais do Futebol, no dia 10 de novembro do ano de 2023, exatamente o que viu na poltrona 19 do ônibus oficial da Inter naquela manhã do dia 3 de agosto do ano de 2004. Palavra por palavra, na tradução em português do original italiano. Ele desligou o telefone e começou a gritar de um jeito que ninguém poderia imaginar. E esse jeito de gritar de Adriano Leite Ribeiro, dentro da poltrona 19 do ônibus oficial da Inter de Milão, rumo à cidade de Bari, naquela manhã do dia 3 de agosto do ano de 2004, é o jeito de gritar que Javier Adelmar Zanetti nunca mais ouviu sair do corpo de um homem nos 30 anos seguintes da vida dele como jogador e dirigente do futebol profissional italiano. É também o jeito de gritar que fez com que Zanetti, 20 anos depois, confessasse ao mesmo portal Imortais do Futebol uma frase que hoje é a síntese mais brutal da queda do imperador. Palavra por palavra. Não conseguir tirar o Adriano da depressão foi a maior derrota da minha carreira. A maior derrota da carreira de Javier Adelmar Zanetti. Um jogador que perdeu 2 finais de Copa do Mundo com a seleção argentina, que perdeu 3 finais de Copa Libertadores com o Independiente e o Newell's, e que perdeu 5 finais de Champions League com a Inter de Milão. E mesmo com toda essa série de derrotas nas costas, considera a maior derrota da carreira profissional inteira não ter conseguido tirar da depressão o menino da Vila Cruzeiro. A sentença iminente do imperador, essa depressão que começou exatamente às 11h47 da manhã do dia 3 de agosto do ano de 2004 dentro do ônibus oficial da Inter, não foi o pior que aconteceu com Adriano Leite Ribeiro na vida. O pior aconteceu 3 anos mais tarde, num apartamento de luxo do centro da cidade de Milão, às 11h58 da noite do dia 31 de dezembro do ano de 2006. Quando o jogador mais caro do futebol italiano, ganhador de 7 milhões de euros por temporada, campeão da Copa América e artilheiro da Copa das Confederações, abriu uma garrafa inteira de vodka Absolute e bebeu o conteúdo completo sozinho, sentado no chão da cozinha, diante de uma janela de onde dava para ver os fogos de artifício do Duomo de Milão. 10 dias depois do enterro de Almir Leite Ribeiro, no cemitério de Inhaúma, da zona norte do Rio de Janeiro, no dia 13 de agosto do ano de 2004, Adriano Leite Ribeiro voltou para Milão num voo direto da companhia Alitalia com destino ao Aeroporto Internacional de Malpensa. Estava na poltrona de primeira classe 2A, com os olhos fechados, sem comer nada durante as 11h14 que dura o voo entre o Aeroporto Internacional do Galeão e Malpensa. Com a medalha pequena da Nossa Senhora de Aparecida, a mesma que Almir tinha entregado para ele na despedida do ano de 2001, agora pendurada no pescoço com um cordão novo que a própria Rosilda tinha colocado na noite do enterro. Nos 6 meses seguintes, entre agosto do ano de 2004 e fevereiro do ano de 2005, uma coisa estranha aconteceu na carreira profissional de Adriano Leite Ribeiro. Marcou 20 gols em 24 partidas oficiais pela Inter. Foi considerado pela revista italiana La Gazzetta dello Sport, na edição do dia 4 de fevereiro do ano de 2005, o melhor centroavante do planeta. Ganhou, junto com Zanetti e companheiros, a Copa Itália da temporada de 2004 a 2005. E em junho do ano de 2005, na Copa das Confederações da Alemanha, voltou a repetir a atuação da Copa América. Foi eleito o melhor jogador do torneio. Marcou 5 gols em 5 partidas. Recebeu pela segunda vez a chuteira de ouro. E o Brasil ganhou a final contra a Argentina 4-1 com 2 gols do próprio Adriano e 1 do Ronaldinho Gaúcho.
Os 32 jornalistas da Confederação Sul-Americana de Futebol, que tinham votado no Adriano na Copa América do ano anterior, deram um apelido novo para ele nas páginas esportivas do jornal Corriere della Sera de Milão a partir do dia 11 de julho do ano de 2005. Começaram a chamar ele de L'Imperatore, em referência direta ao imperador romano do século II Públio Hélio Adriano, um dos 5 imperadores bons do Império Romano, cuja estátua equestre principal está exibida até o dia de hoje no Museu Capitolino da cidade de Roma. O apelido pegou. 2 semanas depois, a torcida da Inter de Milão comprou para Adriano uma réplica em bronze maciço da estátua original e entregou para ele no vestiário do estádio Giuseppe Meazza, de San Siro, depois do jogo do dia 11 de setembro do ano de 2005. Em janeiro do ano de 2006, o presidente da Inter, Massimo Moratti, assinou com Adriano o contrato profissional mais caro da história do Futebol Clube Internazionale Milano daquela época. 7 milhões de euros por temporada. 7 milhões de euros por temporada. Adriano assinou o contrato na manhã do dia 23 de janeiro do ano de 2006, no gabinete de Massimo Moratti, do 4º andar do prédio central da Inter, na Corso Vittorio Emanuele II de Milão. E naquela mesma tarde, no apartamento do centro da cidade, que tinha comprado no mês anterior, Adriano Leite Ribeiro abriu pela primeira vez na vida uma garrafa inteira de vinho tinto italiano. Sentou no sofá da sala, ouviu pelo aparelho de som 3 vezes seguidas a mesma música de samba brasileiro e bebeu, sozinho, durante 4 horas e 30 minutos. Sem comer, sem ligar a televisão, sem falar com ninguém pelo telefone. Às 3 da madrugada, quando já levava 2 garrafas terminadas e a terceira aberta em cima da mesa, Adriano caiu dormindo no sofá, com as luzes da sala acesas e a janela da sacada aberta ao frio de janeiro da cidade de Milão. No dia 9 de junho do ano de 2006, a seleção brasileira, dirigida por Carlos Alberto Parreira, desembarcou no Aeroporto Internacional de Frankfurt para disputar a 18ª edição da Copa do Mundo da Federação Internacional de Futebol Associação, organizada pela República Federal da Alemanha. A delegação brasileira levava 5 atacantes no elenco principal: Adriano Leite Ribeiro, o próprio Ronaldo Luiz Nazário de Lima, já recuperado do joelho, Ronaldinho Gaúcho de Ronald de Assis Moreira, Kaká de Ricardo Isaacson dos Santos Leite e Robinho de Robson de Souza. Os jornalistas brasileiros batizaram os 4 atacantes de vanguarda do elenco titular como o quadrado mágico: Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano. A expectativa era ganhar a Copa do Mundo pela 6ª vez. O Brasil foi eliminado nas quartas de final no dia 1º de julho do ano de 2006. Perdeu de 1-0 contra a França no estádio Commerzbank Arena de Frankfurt, com um gol de Thierry Daniel Henry aos 57 minutos do segundo tempo, depois de assistência de Zinedine Zidane. O quadrado mágico, segundo a análise publicada no dia seguinte pelo jornal O Estado de S. Paulo, tinha sido o maior fracasso tático da seleção brasileira nas últimas 6 Copas do Mundo. E Adriano Leite Ribeiro, segundo a mesma análise, tinha sido o pior dos 4 atacantes do quadrado. Terminou a Copa com 2 gols em 3 partidas. Perdeu 5 quilos durante o torneio por ansiedade. E voltou para Milão no dia 3 de julho do ano de 2006, com a cabeça baixa, com a medalha do Almir ainda pendurada no pescoço e com a promessa pessoal de recuperar a titularidade da Inter à força de trabalho antes do começo da temporada de 2006 a 2007. Não recuperou. Antes de voltar para Milão, Adriano parou 2 dias no Rio de Janeiro para visitar a Vila Cruzeiro. Ficou hospedado no quarto de cima da casa da Rua Itararé com a Rosilda. Não saiu de casa durante 48 horas seguidas. Não atendeu ligação de jornalista brasileiro e ficou olhando o teto do quarto azul da infância durante horas. Segundo o próprio Adriano confessaria 18 anos depois, na autobiografia do ano de 2024, foram os 2 dias mais tristes desde o enterro do Almir. A Rosilda cozinhou canjica doce nas 2 manhãs seguidas. Adriano não conseguiu comer nem uma única colherada durante essas 48 horas. Adriano voltou ao centro de treinamento Ângelo Moratti na manhã do dia 10 de julho do ano de 2006 e as balanças da academia da Inter marcaram um número que surpreendeu o departamento médico do clube. Adriano pesava 98 quilos, 13 quilos a mais que o peso oficial declarado pelo clube no começo da Copa do Mundo, 13 quilos ganhados em apenas 9 dias. O médico principal da Inter, o Dr. Franco Combi, mandou fazer um exame de sangue completo naquela mesma manhã. Os resultados chegaram no dia 12 de julho.
E os resultados, segundo a reconstituição publicada pelo jornalista italiano Fabrizio Corrado do portal Futebol Itália, do dia 20 de maio do ano de 2016, mostraram uma única coisa: nível de álcool no sangue residual, compatível com consumo diário superior a 12 doses por noite durante os 7 dias anteriores ao exame. 12 doses por noite, 7 noites seguidas, 84 doses de álcool no total, só naquela semana. E o médico principal da Inter, depois de receber os resultados do exame, fez uma coisa. Pegou o telefone do gabinete médico e ligou para o capitão do time, Javier Adelmar Zanetti, para pedir uma reunião urgente no vestiário. E essa reunião, que aconteceu às 5h37 da tarde do dia 12 de julho do ano de 2006, no gabinete vazio do diretor esportivo da Inter, foi a primeira vez que Zanetti soube, com papéis assinados pelo próprio departamento médico, o que estava acontecendo dentro do apartamento de Adriano Leite Ribeiro nas noites de Milão. Zanetti tomou uma decisão discreta, sem falar nada para o presidente Moratti, sem avisar o treinador principal Roberto Mancini, sem comunicar ao resto do elenco. Começou a ligar para o Adriano pelo telefone todas as noites a partir do dia 20 de julho do ano de 2006. Ligava para ele às 9 da noite exatamente. Falavam de futebol, da família, da Vila Cruzeiro. Zanetti contava histórias do próprio pai, um ferroviário italiano do norte da República Argentina que tinha falecido quando Zanetti tinha 18 anos. Falava com ele num espanhol rio-platense, misturado com italiano milanês, e fazia uma pergunta no final de cada ligação, palavra por palavra, segundo a reconstituição publicada pelo próprio Zanetti na autobiografia de Occari, da Uomo, publicada pela editora Rizzoli de Milão no ano de 2012. Adriano, você bebeu esta noite? Durante os primeiros 4 meses, Adriano falava que sim, confessava, contava para o Zanetti quantas doses exatas, descrevia a garrafa, a marca, o sabor, e Zanetti ouvia em silêncio, sem brigar com ele, sem dar sermão, sem desligar a ligação. Mas a partir de meados de novembro do ano de 2006, a resposta do Adriano no final das ligações telefônicas começou a mudar, começou a mentir. Passou a falar que não tinha bebido, quando na verdade tinha bebido 2 garrafas. Começou a desligar a campainha do telefone para não atender a ligação das 9 da noite. E passou, sobretudo, a evitar olhar nos olhos do capitão argentino quando cruzavam olhares dentro do vestiário do centro de treinamento Angelo Moratti. No dia 30 de dezembro do ano de 2006, Zanetti tomou a última decisão daquela temporada. Foi pessoalmente ao apartamento de Adriano no centro de Milão, às 7 da noite do dia 31, e pediu para ele passar o Réveillon na casa da família Zanetti, na via Faté Benefratelli, que a mulher Paula tinha preparado uma feijoada especial para o Adriano, com uma receita que tinha aprendido 3 anos antes com a própria Rosilda pelo Skype. Que os 2 filhos de Zanetti, Sol de 10 anos e Ignácio de 7, queriam saudar o amigo Adriano, que era melhor passar o fim de ano em companhia que sozinho. Adriano ouviu tudo isso durante 20 minutos parado na porta do apartamento, de camiseta branca de manga curta e calção de dormir azul, sem convidar Zanetti para entrar na sala. E respondeu para ele, com um sorriso forçado que Zanetti nunca ia esquecer, 5 palavras exatas, palavra por palavra. Já arrumei tudo com a Rosilda. 5 palavras. Já arrumei tudo com a Rosilda. Zanetti acreditou na resposta. Apertou o braço direito do Adriano, desejou boa virada de ano e foi embora. Adriano fechou a porta do apartamento, puxou a cortina da sala até a metade da janela e da sacada do 5º andar, viu o capitão da Inter subir no carro Audi preto, modelo A6, estacionado na Corso Vittorio Emanuele II e arrancar rumo ao norte de Milão. Já arrumei tudo com a Rosilda. Essas 5 palavras que Adriano Leite Ribeiro falou para o capitão Javier Adelmar Zanetti às 7h20 da noite do dia 31 de dezembro do ano de 2006, na porta do apartamento do centro de Milão, foram uma mentira flagrante. Adriano não tinha falado com a Rosilda, nem com a família inteira de Bangu naquela semana. A medalha da Nossa Senhora de Aparecida estava no bolso interno do paletó pendurado no encosto da cadeira da sala de jantar. O telefone estava desligado desde as 5 da tarde. E em cima da bancada branca de mármore da cozinha, apoiada contra uma parede, esperava, fechada, sem abrir, uma garrafa de vodka Absolut Helix, importada da Suécia, comprada naquela mesma tarde no supermercado Esselunga da Piazza Cinque Giornati por 378 €, com as tampas metálicas ainda intactas.
às 11h58 da noite do dia 31 de dezembro do ano de 2006, 2 minutos exatos antes da meia-noite do começo do ano novo de 2007, Adriano Leite Ribeiro estava sentado no chão de azulejo cinza da cozinha do apartamento do centro de Milão. A garrafa de vodka Absolut Helix, que tinha comprado naquela tarde no supermercado Esselunga, estava aberta, apoiada no chão, entre as pernas. Já tinha consumido 6 copinhos pequenos de vidro transparente. Na janela grande da sala, 20 metros à esquerda, dava para ver os primeiros fogos de artifício da Piazza del Duomo, a 1,5 km de distância. No corredor, apoiado contra a parede, o paletó preto pendurado no encosto da cadeira da sala de jantar tinha dentro do bolso interno a medalha pequena da Nossa Senhora de Aparecida. Adriano bebeu a garrafa inteira de Absolut Helix durante as 4 horas e 50 minutos seguintes, sozinho, sentado no chão de azulejo cinza da cozinha, com a janela da sacada aberta ao frio de janeiro, de cueca branca e de pés descalços. E às 4h47 da madrugada do dia 1º de janeiro do ano de 2007, quando já levava 2 horas chorando de maneira intermitente, sem parar, e a garrafa de vodka estava vazia em cima do chão do lado do braço direito, Adriano pegou o telefone celular, buscou na agenda o contato com o nome Mamãe e apertou o botão verde de ligação. Do outro lado da linha, no apartamento do bairro de Bangu, a 9.000 quilômetros de distância, atendeu Rosilda Leite Ribeiro. Adriano não falou nada durante os primeiros 14 segundos. Rosilda, ouvindo a respiração cortada do filho, também não. Depois Adriano, num português carioca cortado pelo álcool e pelo choro, falou para Rosilda 18 palavras que ela transcreveu no dia seguinte, palavra por palavra, no diário pessoal encadernado em couro marrom que carregava desde a morte do Almir. Palavra por palavra. Mãe, eu quero morrer aqui. Eu não aguento mais essa vida. Eu não vou ver o pai nunca mais. 5 horas depois, às 10 da manhã do dia 1º de janeiro do ano de 2007, Javier Adelmar Zanetti abriu a porta do apartamento do centro de Milão, com uma chave reserva que Adriano tinha entregado para ele 8 meses antes. Achou Adriano dormindo no chão de azulejo cinza da cozinha. A garrafa vazia de Absolut Helix a 1 metro do braço direito. A janela da sacada ainda aberta ao frio de janeiro. Uma poça pequena de vômito seco a 30 centímetros da cabeça. O telefone celular desligado em cima da bancada. E a medalha pequena da Nossa Senhora de Aparecida, a mesma que Almir tinha dado de presente para o Adriano na despedida do ano de 2001, tirada do bolso interno do paletó e apertada dentro do punho fechado da mão esquerda do jogador dormindo. Zanetti não acordou Adriano. Sentou no chão de azulejo cinza ao lado do corpo dormindo do centroavante. Tirou a medalha do punho fechado dele com cuidado para não quebrar o cordão. Colocou no próprio pescoço. E esperou até as 11h40 da manhã, com o frio da cozinha aberta subindo pelas pernas, até Adriano abrir os olhos e descobrir o capitão argentino sentado em silêncio do lado, com a medalha da Nossa Senhora de Aparecida pendurada no pescoço dele. 16 anos depois daquela manhã do dia 1º de janeiro do ano de 2007, numa entrevista concedida ao programa Segunda-feira do canal argentino TAIC Sports, transmitida no dia 22 de agosto do ano de 2023, Javier Adelmar Zanetti confessou o que sentiu naqueles 90 minutos que ficou sentado no chão de azulejo cinza da cozinha de Adriano, ao lado do corpo dormindo do imperador, esperando ele acordar. Palavra por palavra, na tradução exata do espanhol rioplatense original para o português. Aquela noite perdi meu irmão mais novo. Aquela noite perdi meu irmão mais novo. 7 palavras. A confissão pública mais brutal de um capitão de time do futebol europeu sobre um companheiro de elenco das últimas 3 décadas. E essas 7 palavras que Javier Adelmar Zanetti pronunciou diante das câmeras do programa Segunda-feira do canal argentino TAIC Sports, numa tarde de agosto do ano de 2023, foram a primeira vez, em 16 anos exatos, que o capitão da Inter de Milão aceitou publicamente que naquela manhã do dia 1º de janeiro do ano de 2007, sentado no chão de azulejo cinza da cozinha do apartamento do centro de Milão, do lado do corpo dormindo de Adriano Leite Ribeiro, entendeu o que nenhum dos médicos da Inter, nenhum dos dirigentes do clube, nenhum dos familiares de Bangu e nenhum dos amigos da Vila Cruzeiro tinha querido aceitar ainda. Que o menino da Vila Cruzeiro que a Itália tinha batizado de L'Imperatore já estava morto por dentro.
e que nenhuma quantidade de gols, de contratos, de scudettos ia devolver ele para a vida. Já estava morto por dentro. Esse foi o diagnóstico privado do capitão da Inter naquela manhã do dia 1º de janeiro do ano de 2007. E esse diagnóstico privado se transformou em diagnóstico público 2 anos e 4 meses depois, quando no dia 24 de abril do ano de 2009, no gabinete do diretor esportivo da Inter, o uruguaio Marco Branca, Adriano Leite Ribeiro, assinou os papéis da rescisão amigável do contrato multimilionário com o Futebol Clube Internazionale Milano. Sem fanfarra, sem declarações oficiais, sem festa de despedida, com 28 anos completos, com 4 scudettos consecutivos guardados na mansão de Bangu da Rosilda, com 7 milhões de euros por temporada perdidos para sempre e com a carreira profissional do jogador mais caro da história da Inter, definitivamente quebrada antes da hora. Entre o dia 1º de janeiro do ano de 2007, quando Zanetti achou ele dormindo no chão da cozinha, e o dia 24 de abril do ano de 2009, quando assinou a rescisão com a Inter, passaram 2 anos e 4 meses de decadência acelerada. Na primeira metade do ano de 2007, o técnico Roberto Mancini decidiu manter Adriano no elenco principal por respeito ao contrato e ao Massimo Moratti, mas começou a dar cada vez menos minutos para ele. Na segunda metade do ano de 2007, com a chegada do sueco Zlatan Ibrahimovic como titular absoluto do ataque da Inter, Adriano deixou de ser considerado para a lista da Liga dos Campeões da Federação Europeia de Futebol Associação. Na primeira metade do ano de 2008, o próprio Adriano pediu para o presidente Moratti ser emprestado ao São Paulo Futebol Clube do Brasil. Moratti aceitou na hora. O empréstimo durou 6 meses. Adriano marcou 11 gols em 25 partidas oficiais pelo clube paulista. Em julho do ano de 2008, Adriano voltou para a Inter. E no vestiário do centro de treinamento Ângelo Moratti, encontrou um novo treinador principal, o português José Mário dos Santos Mourinho Félix, contratado pelo Moratti 15 dias antes, com a missão específica de ganhar a Taça dos Campeões da Federação Europeia depois de uma seca de 45 anos. Mourinho recebeu Adriano no gabinete técnico do centro de treinamento na manhã do dia 29 de julho do ano de 2008, às 9h30 da manhã. Falou com ele num português com sotaque do norte de Portugal durante 47 minutos. Prometeu recuperar a titularidade do ataque, pediu sobriedade e exigiu disciplina. Adriano, pela primeira vez em 18 meses, saiu de um gabinete técnico da Inter com um sorriso verdadeiro desenhado no rosto. O sorriso durou 4 meses. Em dezembro do ano de 2008, Adriano faltou a 3 treinos consecutivos sem justificativa médica. Em janeiro do ano de 2009, a imprensa esportiva brasileira reportou, com fotografias, que o ex-imperador da Inter tinha passado 4 dias completos na Vila Cruzeiro, no bar da esquina de Itararé, com a Rua da Penha, bebendo cachaça brasileira com os amigos do morro, sem avisar o clube da ausência. E no dia 9 de abril do ano de 2009, numa entrevista coletiva improvisada de 20 minutos, num hotel do Aterro do Flamengo do Rio de Janeiro, Adriano anunciou publicamente que queria parar de jogar por tempo indeterminado, que tinha perdido a alegria de jogar futebol. E que o próprio José Mourinho, 2 semanas antes, tinha falado para ele no gabinete técnico de Appiano Gentili as 7 palavras mais tristes que um treinador pode falar para um jogador. Palavra por palavra. Segundo a reconstituição publicada no dia seguinte pelo jornal La Gazzetta dello Sport de Milão. Adriano, eu não posso fazer mais nada. Eu não posso fazer mais nada. Essas foram as 7 palavras que José Mourinho falou para o Adriano Leite Ribeiro na última reunião que tiveram no gabinete técnico do centro de treinamento Ângelo Moratti antes da rescisão do contrato. Mas as 7 palavras do Mourinho não foram as 7 palavras mais brutais que tinham saído sobre Adriano nos últimos 5 anos. As 7 palavras mais brutais tinham sido pronunciadas 14 meses antes, naquela cozinha do apartamento do centro de Milão, por um capitão argentino sentado no chão de azulejo cinza do lado do corpo, dormindo do irmão mais novo não biológico. E essas 7 palavras do capitão argentino, ditas depois num canal argentino diante de milhões de espectadores, iam ser a sentença definitiva do imperador. Mas a queda de Adriano Leite Ribeiro, tão pública, tão comentada pelos jornais esportivos do mundo inteiro durante os 15 anos seguintes, não foi o pior que ia acontecer com ele na vida. O pior aconteceu 16 anos depois, numa paróquia católica da zona sul do Rio de Janeiro, diante de uma menina de 25 anos que tinha nascido e crescido numa favela diferente da Vila Cruzeiro. E o casamento entre o imperador e essa menina da Rocinha ia durar apenas 24 dias.
entre o dia 24 de abril do ano de 2009, quando assinou os papéis da rescisão amigável com o Futebol Clube Internazionale Milano, e o dia 9 de novembro do ano de 2022, quando entrou de terno escuro, na paróquia católica do bairro do Leblon, da zona sul do Rio de Janeiro, para casar com Micaela Mesquita, Adriano Leite Ribeiro viveu 13 anos e 7 meses de tentativa fracassada de reconstruir a própria vida. Passou por 6 clubes brasileiros: Flamengo, Corinthians, Roma, Atlético Paranaense, Miami United da 2ª Divisão Norte-Americana. Em junho do ano de 2016, com 34 anos completos, anunciou formalmente a aposentadoria do futebol profissional através de uma publicação na rede social Instagram com apenas 9 palavras em português. Palavra por palavra. Chegou a hora de parar. Obrigado a todos. Nos 6 anos seguintes à aposentadoria, entre junho do ano de 2016 e novembro do ano de 2022, Adriano viveu entre 2 endereços fixos da cidade do Rio de Janeiro. O primeiro endereço era um apartamento de 3 quartos no edifício Blue Coast da Avenida Lúcio Costa do bairro de Barra da Tijuca, comprado pelo Adriano no ano de 2011 por R$2.600.000. O segundo endereço era a mesma casa da Rua Itararé, da Vila Cruzeiro, onde ele tinha nascido 40 anos antes, agora reformada, com Rosilda de 72 anos como única moradora permanente. E com Adriano dormindo 2 ou 3 noites por semana no quarto de cima, o mesmo quarto onde tinha dormido de menino desde o ano de 1982 até o ano de 2001. Em dezembro do ano de 2015, num bar do bairro de Botafogo, Adriano Leite Ribeiro conheceu Micaela Mesquita, uma menina de 18 anos completos, estudante de fisioterapia da Universidade Estácio de Sá. Micaela tinha nascido na favela da Rocinha da zona sul da cidade, a favela mais grande do Brasil. A mãe da Micaela trabalhava de doméstica em casas do Leblon. O pai, de pedreiro na Barra. As origens dos dois eram as mesmas: pobreza, favela e a esperança de sair do morro para nunca mais voltar. Micaela e Adriano começaram um relacionamento no dia 14 de fevereiro do ano de 2016, dia de São Valentim. Ficaram juntos, com interrupções frequentes, durante 6 anos e 8 meses. E no dia 9 de novembro do ano de 2022, depois de uma decisão repentina, decidiram casar no registro civil do cartório de notas do Leblon. Sem festa, sem convidados, sem lua de mel, a festa grande da mansão de Bangu nunca aconteceu. 17 dias depois do casamento civil no cartório do Leblon, no sábado do dia 26 de novembro do ano de 2022, às 10 da manhã horário do Rio de Janeiro, a seleção brasileira dirigida por Adenor Leonardo Bach, mais conhecido como Tite, entrou em campo no Estádio Nacional Lusail, da cidade catariana de Lusail, para disputar o primeiro jogo do Grupo G da Copa do Mundo da Federação Internacional de Futebol, associação organizada pelo Estado do Catar. Brasil contra a seleção da Sérvia. Adriano e Micaela estavam sentados no sofá da sala do apartamento da Avenida Lúcio Costa da Barra da Tijuca, com o ar-condicionado ligado, com 2 copos de água mineral em cima da mesa de centro, e com o volume da televisão, segundo a reconstituição publicada pelo próprio Adriano na autobiografia do ano de 2024, no número 38. O Brasil ganhou de 2-0 contra a Sérvia com 2 gols do centroavante Ricardo Domingos Barbosa Pereira, mais conhecido como Richarlison. Adriano viu os 90 minutos completos do jogo em silêncio. Aos 67 minutos do segundo tempo, quando Richarlison fez o gol de bicicleta contra o goleiro sérvio Vanja Milinković-Savić, Adriano levantou do sofá sem falar uma palavra para Micaela, pegou a chave do carro Range Rover Sport branco estacionado na garagem do prédio, desceu os 3 andares pela escada e arrancou rumo à Barra da Tijuca sem levar o telefone celular junto. Voltou para o apartamento do edifício Blue Coast 48 horas depois, na manhã de segunda-feira do dia 28 de novembro do ano de 2022, com a roupa manchada, com os olhos inchados e com os papéis do divórcio já redigidos pelo escritório do advogado pessoal, o Dr. Diogo Souza, da Barra da Tijuca. Micaela assinou os papéis naquela mesma manhã, em silêncio, sem chorar, sem perguntar nada. E no dia 3 de dezembro do ano de 2022, exatamente 24 dias depois do casamento civil no cartório do Leblon, o juiz de família titular da 5ª Vara de Família do Foro Central do Rio de Janeiro, o Dr. Marcelo Ribeiro Santos, homologou o divórcio de mútuo acordo entre Adriano Leite Ribeiro e Micaela Mesquita. 26 meses depois,
do divórcio de 3 de dezembro, no dia 13 de novembro do ano de 2024, na livraria Travessa do Shopping Barra Shopping da Avenida das Américas, da Barra da Tijuca, Adriano Leite Ribeiro lançou publicamente a autobiografia dele. O livro se chamava Adriano, Meu Medo Maior. Tinha 509 páginas. Foi escrito com o jornalista brasileiro Ulisses Neto durante 18 meses de entrevistas gravadas no próprio apartamento do edifício Blue Coast. E na página 238 do livro, no capítulo dedicado exatamente ao casamento de 24 dias com Micaela Mesquita, Adriano Leite Ribeiro escreveu, com a ajuda do próprio Ulisses Neto, a frase de 8 palavras que explicou para o mundo inteiro, depois de 26 meses exatos de silêncio, por que o casamento com a menina da Rocinha tinha durado exatamente o que tinha durado. Palavra por palavra, segundo a transcrição oficial da edição Príncipe da editora Companhia das Letras do dia 15 de novembro do ano de 2024. Vou tomar meu uísque olhando para minha esposa. Vou tomar meu uísque olhando para minha esposa? 8 palavras. A confissão pública mais brutal sobre o próprio casamento que um ex-jogador da seleção brasileira tinha pronunciado nas últimas 5 décadas de história do futebol mundial. E essas 8 palavras que Adriano Leite Ribeiro escreveu com punho e letra na página 238 do livro Adriano, Meu Medo Maior, publicado pela editora Companhia das Letras no dia 15 de novembro do ano de 2024, foram a primeira vez em 26 meses exatos que o ex-imperador da Inter de Milão aceitou publicamente que o casamento civil com Micaela Mesquita no cartório de notas do Leblon tinha durado apenas 24 dias, por uma única razão. Adriano Leite Ribeiro tinha preferido o uísque à mulher. Mas as 8 palavras que Adriano escreveu sobre Micaela na página 238 do livro Adriano, Meu Medo Maior, não foram as palavras mais graves que saíram sobre o ex-imperador da Inter nos últimos anos da vida pública dele. As palavras mais graves saíram 5 meses depois do lançamento da autobiografia. Na 16ª Delegacia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, localizada no bairro de Copacabana, com a assinatura de um jovem de 23 anos completos que tinha sido, até o momento de assinar a denúncia, um dos amigos mais íntimos de Micaela Mesquita durante os anos de relacionamento com o Adriano. O jovem denunciante se chamava Yuri Alberto Ferreira Costa, 23 anos completos. Trabalhava como assistente de cabelo num salão de beleza do bairro de Copacabana. Tinha sido, durante os 6 anos e 8 meses de relacionamento entre Adriano e Micaela, o melhor amigo da ex-mulher do ex-imperador. E no dia 17 de abril do ano de 2025, às 11h47 da manhã, Yuri entrou pessoalmente na 16ª Delegacia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, localizada na rua Hilário de Gouveia do bairro de Copacabana, e registrou uma denúncia formal por ameaças de morte e ataques homofóbicos contra Adriano Leite Ribeiro, 38 anos, ex-jogador profissional, com domicílio no edifício Blue Coast da Avenida Lúcio Costa da Barra da Tijuca. Na declaração testemunhal de 23 páginas transcrita pela escrivã da 16ª Delegacia, a doutora Márcia Rodrigues, Yuri denunciou que Adriano tinha perseguido ele 2 vezes num carro Range Rover Sport branco pelas ruas do bairro de Copacabana, que tinha mandado 6 mensagens pelo aplicativo de mensageria WhatsApp com ameaças de agressão física durante os meses de fevereiro e março do ano de 2025. E que uma dessas 6 mensagens, segundo o arquivo digital anexado pelo Yuri ao inquérito da delegacia, continha uma frase de 9 palavras em português brasileiro que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro considerou prova direta de crime de homofobia agravada segundo o artigo 234 do Código Penal do Brasil, palavra por palavra. Segundo a transcrição do inquérito policial, publicada pelo portal G1 do Rio de Janeiro, no dia 19 de abril do ano de 2025. Não tem Lei Maria da Penha para viado. Não tem Lei Maria da Penha para viado. 9 palavras. A Lei Maria da Penha é a lei número 11.340 do Brasil, do ano de 2006, que protege as mulheres vítimas de violência doméstica e de gênero. E essas 9 palavras enviadas por WhatsApp por Adriano Leite Ribeiro para Yuri Alberto Ferreira Costa foram, segundo o inquérito policial 87/2025 da 16ª Delegacia de Copacabana, a primeira denúncia formal por homofobia contra um ex-jogador da seleção brasileira em toda a história da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O processo penal segue aberto até o dia de hoje.
O próprio Adriano, através do advogado Diogo Souza da Barra da Tijuca, negou o envio da mensagem, negou a perseguição de carro por Copacabana e classificou a denúncia do Yuri como tentativa de extorsão econômica motivada por ciúmes pessoais. Hoje, neste mesmo momento, enquanto você está ouvindo esse vídeo no celular ou na televisão da sua casa, o processo penal 98/2025 da 16ª Delegacia de Copacabana continua esperando o depoimento judicial de Adriano Leite Ribeiro. A autobiografia Meu Medo Maior já vendeu 84 mil exemplares no Brasil. E o ex-imperador da Inter de Milão, 44 anos completos, 2 filhos não reconhecidos oficialmente que a imprensa esportiva brasileira reportou nos últimos anos, 37 milhões de euros, ganhos ao longo da carreira profissional inteira, segundo o cálculo publicado pela revista Placar do dia 25 de janeiro do ano de 2024, e 0 euros disponíveis nas contas bancárias declaradas ao fisco brasileiro. Segundo a declaração de imposto de renda, pessoa física do último exercício, vive ainda entre 2 endereços fixos da cidade do Rio de Janeiro. O primeiro endereço é o apartamento de 3/4 do edifício Blue Coast da Avenida Lúcio Costa da Barra da Tijuca, com vista para o mar da Praia da Barra, com piscina no terraço do andar 23 e com 2 carros importados estacionados na garagem do subsolo. Um Range Rover Sport branco, modelo 2021, e um Porsche Cayenne preto, modelo 2020. O apartamento tem uma hipoteca vencida desde março do ano de 2024 com o Banco Bradesco por um valor total atualizado, a maio do ano de 2026 de R$ 920 mil. E uma ordem de penhora judicial, iniciada pela própria instituição bancária em janeiro do ano de 2026, que segue esperando definição na 22ª Vara Cível do Foro Central do Rio de Janeiro. O segundo endereço é a casa da rua Itararé da Vila Cruzeiro, a mesma casa onde Adriano Leite Ribeiro nasceu no dia 17 de fevereiro do ano de 1982. A mesma casa onde o pai Almir Leite Ribeiro conviveu com a bala calibre 9mm dentro do cérebro durante 12 anos completos. E a mesma casa onde Rosilda Leite Ribeiro, agora com 74 anos completos e com a saúde debilitada por uma hipertensão arterial crônica não controlada, segue cozinhando 2 vezes por semana a mesma feijoada completa que Almir cozinhava nos domingos de tarde para a vizinhança inteira do morro. E onde Adriano dorme, quando a ansiedade e o álcool e as dívidas do apartamento da Barra da Tijuca permitem, no quarto de cima, na mesma cama de madeira pintada de azul, onde tinha dormido de menino desde o ano de 1982 até o ano de 2001. A medalha pequena da Nossa Senhora de Aparecida, a mesma que Almir Leite Ribeiro tinha colocado no pescoço do filho mais velho na despedida do Aeroporto Internacional do Galeão, no dia 26 de agosto do ano de 2001, a mesma que Javier Adelmar Zanetti tinha voltado a colocar no pescoço do Adriano, na manhã do dia 1º de janeiro do ano de 2007, depois da garrafa inteira de Absolute Helix, segue pendurada hoje no pescoço de Adriano Leite Ribeiro, quando ele dorme na cama de madeira pintada de azul do quarto de cima da casa da rua Itararé, da Vila Cruzeiro. Com o cordão novo de prata, comprado no ano passado pela Rosilda, numa joalheria do bairro de Bangu, e com as mesmas marcas dos dedos do Adriano gastadas no metal, do lado esquerdo da medalha, no mesmo lugar exato onde Almir agarrava ela quando rezava o terço nos domingos de tarde, diante da televisão ligada no canal Globo da sala da casa da Itararé. Adriano Leite Ribeiro teve tudo: 4 escudetos consecutivos com a Inter de Milão, 7 milhões de euros por temporada, Copa América, Copa das Confederações, a camisa 9 da seleção brasileira, a estátua equestre do imperador romano dada de presente pela torcida do estádio Giuseppe Meazza, um apartamento com vista para o mar na Barra da Tijuca, 2 carros importados de mais de R$ 1 milhão, e perdeu tudo. Perdeu o pai Almir aos 44 anos por uma bala perdida que tinha esperado 12 anos dentro do cérebro. Perdeu o capitão argentino Javier Adelmar Zanetti na manhã do dia 1º de janeiro do ano de 2007 no chão de azulejo cinza da cozinha do apartamento de Milão. Perdeu Micaela Mesquita depois de 24 dias no cartório do Leblon por preferir o uísque à mulher. E perdeu os 7 milhões de euros por temporada, os 4 escudetos, as medalhas da Copa América e da Copa das Confederações, a mansão de Bangu, e hoje vive com uma hipoteca vencida na Barra da Tijuca e com a Rosilda cuidando da saúde dele no quarto de cima da casa da rua Itararé. E talvez você, do outro lado da tela, tenha na própria família uma história parecida.
Um pai que morreu antes da hora por uma bala que ninguém atirou de maneira consciente. Um irmão mais velho que começou a beber devagar depois da morte do pai e acabou bebendo garrafas inteiras sozinho na cozinha da casa. Uma mulher que aguentou 24 dias, ou 24 meses, ou 24 anos e um dia, falou basta. Um amigo íntimo da família que um dia registrou uma denúncia formal numa delegacia e o bairro inteiro parou de cumprimentar. Talvez você conheça um homem que foi campeão alguma vez. No bairro, na escola, no time de futebol de domingo, na fábrica, na empresa, e que hoje vive com uma hipoteca vencida e com a mãe cuidando da saúde dele na casa da infância. Se essa história fez você pensar no próprio pai, no próprio irmão mais velho, no amigo do bairro que um dia teve tudo e perdeu tudo, liga para ele hoje à noite antes de dormir. Porque a vida do menino da Vila Cruzeiro, que a Itália batizou de L'Imperatore, ensina uma coisa: o silêncio dos homens fortes, como o Adriano Leite Ribeiro, na cozinha do apartamento do centro de Milão do dia 1º de janeiro do ano de 2007, não se cura com nenhum contrato multimilionário da Inter de Milão, com nenhuma chuteira de ouro da Copa América, com nenhuma Copa das Confederações. Se cura apenas com uma ligação telefônica de um filho, de um irmão, de um pai. Se inscreve no canal do Topo ao Abismo se você quiser que a gente continue contando as histórias oscuras do futebol mundial que ninguém tem coragem de contar completas. Nos vemos no próximo vídeo.